Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu estava me lembrando de um dos primeiros locais que eu atendi no meu trabalho. Era uma idosa que morava sozinha, não tinha parentes, não tinha ninguém e infelizmente ela veio a óbito. Então nós fomos fazer aquele local, nós fomos fazer uma perícia naquele local para saber realmente o que tinha acontecido. Quando nós chegamos lá, gente, era uma casinha do interior, toda bonitinha, toda pintadinha por fora, com um jardim muito bem cuidado. Dava gosto de ver aquela casa, pequenininha, mas toda arrumadinha, toda pintadinha, nova, uma casa nova. Mas quando a gente abriu as portas e as janelas, aquela senhora, infelizmente, que veio a óbito, ela já havia falecido há uns 5, 6 dias, então veio um cheiro podre, um cheiro horrível, o famoso cheiro da morte, que impregnou todo aquele local, ninguém que estava conseguindo ficar ali, muitas pessoas que estavam em volta daquela casa, a população que estava em volta daquela casa começou a se dispersar, começou a sair porque o cheiro estava muito forte. Então por fora estava lindo, belo, todo pintadinho, todo arrumado, mas por dentro tinha algo de podre saindo daquela casa. E nesse dia de hoje eu estava pensando sobre isso, porque muitas vezes acontece isso conosco também. Nós nos preocupamos muito com o nosso exterior. Nós cuidamos muito bem do nosso corpo. Na verdade, isso é lícito, isso é bom. Precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos fazer uma atividade física, mas muitas vezes a gente cuida só disso, do exterior perfeito. A gente olha, por exemplo, no Facebook, no Instagram, todo mundo tirando fotos belíssimas, preocupado com o cenário, o que está aqui atrás. Mas nos esquecemos do interior, do que é realmente importante, daqui de dentro. Cuidamos muito bem do nosso exterior e é bom isso, mas nos esquecemos do principal, que é olhar aqui dentro. E é isso que Jesus nos fala nesse dia de hoje, nesse domingo da ressurreição, no Evangelho de hoje. Jesus estava ali com seus discípulos com fome, querendo comer, começaram a comer o pão sem lavar as mãos. Mas os judeus, eles tinham um ritual muito rigoroso para alimentação, era um ritual demorado, eles lavavam muito bem as mãos até o cotovelo, eles lavavam os copos, os pratos, eles cuidavam muito bem da higiene, muito. E ficaram incomodados com aquilo, porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos e foram falar com Jesus, foram perguntar para Jesus por que os seus discípulos comem o pão sem lavar as mãos, sendo que os nossos antepassados nos ensinaram esse ritual. E Jesus fala, olha, por isso que Isaías falava sobre vocês, essa geração me louva com os lábios, mas esquece, estão longe de mim no seu interior. E ele chama toda aquela multidão, fala, olha gente, o que surge o homem não é o que entra dentro dele, mas aquilo que sai. Porque aquilo que está dentro do coração do homem é da onde brota os adultérios, onde brota o egoísmo, onde brota tanta coisa ruim, roubo, assassinatos, tudo isso brota de dentro do homem, é isso que suja o homem. Interessante isso, né? Porque quantas vezes acontece isso conosco mesmo? Nós cuidamos muito bem do nosso exterior. Então, diante de um espelho, queremos estar ali sempre arrumando o cabelo e tal, mas nos esquecemos de limpar aqui dentro. Gente, tem alguns amigos meus brincam que eu tenho que eu tenho uma cisma, né, com sujeira e tal, porque eu estou sempre com álcool em gel, estou sempre limpando as mãos com álcool em gel, principalmente no meu trabalho, então fico sempre preocupado em estar contaminando, em estar contaminando as mãos, então eu estou sempre andando com álcool em gel. Aí eu vou passar em algum colega meu, eu coloco muito, ele, calma, nisso tudo não, tal. Eu estou sempre lavando as mãos com medo de estar com alguma sujeira, com medo de alguma contaminação. Mas a gente tinha que ter esse medo também de contaminar o nosso coração. Como a gente passa aqui o tempo todo álcool em gel, onde a gente chega a gente está passando álcool em gel, a gente está usando máscara com medo realmente desse vírus e que temos que fazer isso mesmo, é preciso fazer isso mesmo. Mas a gente tinha que também olhar isso para dentro de nós. Diante de algum pecado que a gente cometa, diante de alguma coisa que a gente faça, a gente tem que também procurar algo para limpar. Algo para limpar. Temos que ir ali ao sacramento da confissão. Qual foi a última vez que a gente se confessou? Qual foi a última vez que você se confessou? Qual foi a última vez que você foi passar esse álcool em gel na alma? O sacramento da confissão.
na alma, no coração, porque é aqui de dentro que brota tanta coisa ruim e muitas vezes ficamos preocupados só com o exterior. Que a gente possa meditar sobre isso hoje. Estamos cuidando do nosso corpo? Legal. Estamos cuidando nessa pandemia para não contaminar e não contaminar os outros? Legal. Mas é aqui dentro do nosso coração. Como é que tá? O que a gente tem feito para limpar esse nosso interior? Fique com Deus, foco, força e fé.